Deus abençoe nosso querido auxiliar Sérgio, né? Que bênção. Deus continue te capacitando para a glória de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando, né, o segundo módulo, né, do nosso curso, né, preparatório para futuros obreiros que serão consagrados. A gente, de início, sempre aqui, a gente faz um curso de preparação de obreiro, que é para aqueles que tenham o desejo, né, de ingressar na obra de Deus, saber como é que deve trabalhar. Esse é o primeiro curso que a gente coloca, né, em prioridade. O segundo curso é aqueles que serão consagrados. Por quê? Porque é importante a gente termos noção do que é ministério, do que é obra de Deus. Não é como muitos fazem por aí, a pessoa chega hoje na igreja, a pessoa não sabe nem o que é ser um diácono, o que é um presbítero, não tem preparo de nada, não sabe qual é a função, como que tem que se pôr diante da sociedade, como que tem que se pôr diante da igreja, e a pessoa é consagrada. Aí você faz uma pergunta: o que é ser presbítero? Eu não sei não, só sei que colocaram aí um óleo na minha cabeça e disseram que eu sou presbítero. Aqui não funciona assim, irmão. Primeiramente, tudo aqui é direcionado pelo Senhor Jesus e tem que ter orientação para que nós possamos servir a Deus de verdade. Existem ministérios grandes por aí que tem uma certa história, que tem hora que eu fico imaginando comigo mesmo dentro de casa. A gente está sendo mais rígido ainda do que muitos ministérios que têm anos por aí de existência, irmão. Porque eu preservo a sã doutrina e a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando, né, o curso de ética cristã. Temas que envolvem a igreja cristã e a sociedade. Então eu quero que os irmãos dobrem muita atenção. Auxiliar Gilvânio, o senhor vai entregando para mim. Entregue a jovem Iris, por favor. Jovem Iris. Auxiliar Sérgio, Deus abençoe. Vamos lá. Nossa irmã Jaqueline, nossa irmã Ciene, nossa irmã Angélica, nossa irmã Cícera, nossa irmã Jaciele, diácono Jeremias. Agora peraí, irmão, vamos fazer um negócio diferente aqui, porque as apostilhas foram muito resumidas. Faz assim. Pronto. Ok. Então passa essa para o auxiliar Ed. Foi muito resumido, irmão. Eu errei no cálculo aqui. Mas tudo bem. Eu pensei que... auxiliar Gilvânio, senta perto ali da Futura ali, para você estudar junto com... Seria muito bom. Ô Iris, tem como tu ficar do lado dela aqui? Vem para cá porque tu estuda junto com ela. É bênção. Tá certo, pronto. Deu certo aí? Ok. Amém. Os irmãos vão nos perdoar aí. Eu pensei que não ia dar, porque a outra sobrou bastante e essa agora faltou. Mas vai dar certo, irmão. No próximo módulo a gente vai fazer mais, embora que sobre, mas é melhor sobrar do que faltar para alguns irmãos aí. Queridos, o que é ética para os irmãos? Antes dos irmãos abrir aí a lição e observar qualquer coisa aí, a apostila melhor falando, o que é ética cristã para os irmãos? O que é ética? Quem pode falar alguma coisa? Respeito. Pronto, Diabo Jeremias já falou um ponto. Quem fala mais alguma coisa? Caráter. Alguém fala mais? Obediência a Deus. Quem fala mais? Encerrou? Faz a diferença na sociedade. Esse é o ponto primordial que a gente vamos focar. Exemplo também, isso é ética. Então a gente vamos estar estudando nesse momento. Eu peço que os irmãos dobrem muita atenção. Se vier sono aí, repreenda. Não deixe que nada tome a sua atenção, tá certo? Para a gente aprendermos um pouco a respeito de ética cristã. Isso que eu estou passando para os irmãos, para me ter conhecimento, irmão, eu gastei muito. E os irmãos estão tendo o privilégio de ter este conhecimento, né? 087.
É bênção, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, de início, em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Leiamos a partir do versículo 1. Esse é o texto de referência para adentrarmos ao nosso estudo desta noite. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Glória a Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. Os irmãos acompanhem aí nas vossas Bíblias. Ora, irmãos, está correto aí a leitura dos irmãos? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Dobre atenção a partir deste versículo de número 5, tá, irmãos? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles o cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tememos a Cristo, correto? Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escrita para aviso nosso, para que, quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuidar está de pé, olhe que não caias. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com atenção, com a tentação, dará também o escape, para que o possas suportar. Amém, meus irmãos? Queridos, todos nós somos conhecedores da trajetória do povo de Israel no deserto. Mesmo Deus operando tanto dos milagres para com o povo, mesmo assim, o caráter daquele povo era perverso. Eles não tinham uma postura, eles não tinham uma ética de cristão. A maior prova disso é que quando Moisés ele sobe ao monte, e por Moisés demorar simplesmente um tempo lá, logo eles pensavam que Moisés não iria mais voltar. E por não pensar que Moisés não iria mais voltar, começaram a colher pulseiras, brincos, pingentes, tudo relacionado a ouro, e derreteu no fogo e formou um bezerro, para que pudesse se prostrar diante daquele bezerro. Então perceba que o povo, mesmo vendo tanto dos milagres que Deus operara nos tempos passados, mesmo assim, eles não tinham ética, eles não tinham diferença, eles não tinham uma conduta realmente de cristão. Estava dentro do cristianismo, mas não tinha uma conduta de cristão. E é muito importante que nós adentramos para essa verdade. Não é só estar dentro do cristianismo, mas nós temos que ter uma vida de ética cristã.
na sociedade. Uma diferença. O cristão, ele tem a sua diferença. Porque de igual já o mundo tem. Aqui o povo tem que ser diferente. O mundo já vive sufocado em uma igualdade terrível e diabólica. Aqui nós temos que ser diferente. Isso é ética, e nós precisamos estarmos na sociedade mostrando para todos que estão aí fora que nós somos cristãos de verdade. Isso é ética cristã. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo até agora? Amém. Vamos para a nossa apostilha. Glórias a Deus. Para refletir, acompanhe aí, para refletir a respeito do tema, para refletir a respeito do tema. O que é ética cristã? Responda. Na realidade, a gente fizemos essa pergunta de início e uma boa parte expressou aí o seu pensamento em relação à ética cristã. Quais são os significados das palavras ética e moral? A palavra ética significa, diga, costumes ou hábitos. Então grave. Um dos pontos primordiais que eu quero que os irmãos aprendam aqui é que ética está relacionado a costumes e hábitos. Deixa eu explicar. Se você faz parte de uma denominação, você tem que cumprir os costumes desta denominação. E outra coisa, hábitos. O hábito do cristão não pode ser relacionado ao hábito do mundo. O mundo tem os seus hábitos, as suas gírias. O cristão não. O linguajar do cristão é diferente. Isso é ética. Foi por isso que Pedro, o que Pedro fez? Pedro foi se esconder na fogueira. Sentou ao redor ali de todos que ali estavam. E de repente alguém chegou para ele e disse: tu és um dele. Ele disse: não, eu não conheço esse homem. E sai e vai para outra fogueira. Quando ele chega naquela outra fogueira, alguém fala: ei, tu és um dele. Não, não sou. É assim. A tua voz denuncia que tu és um dele. Isso é ética. Porque quem é cristão, a voz dele, a fala dele, o sotaque dele tem que ser de cristão. Um cristão não pode andar com gírias. O cristão tem que andar com a linguagem de cristão. Isso é ética. E isso Jesus ensinou muito para os discípulos quando ele permeava sobre essa terra. Até aqui os irmãos estão entendendo alguma coisa? Isso, fala alguma coisa, senão eu penso que eu estou sozinho aqui. Glória a Deus. Vamos lá. A palavra moral corresponde ao sentido de normas ou regras. É muito importante, irmão, que toda denominação, todo cristão, ele tem que seguir normas e ele tem que seguir regras. Se você não segue os costumes, se você não segue as regras, se você não segue as normas, você está muito longe do que se chama ética. Porque a ética, ela traz que você pratique tudo isso aqui. Então é muito importante que os irmãos dobrem muita atenção. Estou bem calmo, irmão, bem devagarzinho para os irmãos entenderem aqui. Onde foi que eu parei? Ok. Alguém continue lendo, por favor, para mim? Oi? Qual é o fundamento moral da ética cristã? Sim, uma pergunta, auxiliar Givantes. Rapaz, o senhor falou com uma potência agora. Qual é o fundamento moral da ética cristã? Isso é uma pergunta. Qual é o fundamento moral da ética cristã? As Escrituras. Qual é a regra de fé do cristão? As Escrituras. Você só está aqui por quê? Porque você foi alcançado pela palavra. E quem é a palavra? Diga Jesus. Diga o verbo que se fez carne. Coisa linda, irmão. Então nós precisamos entender este ponto também, que é muito primordial. O fundamento moral da ética cristã é a Bíblia. Por quê?
Porque a própria palavra de Deus, ela vai nos corrigir. A própria palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Ela vai dizer para nós onde estamos acertando e onde estamos errando. Porque a palavra de Deus, ela tem esta função. Então, se você foge da palavra, se você foge dos ensinamentos, se você foge da doutrina, você está fugindo da ética cristã. Você vai ficar uma pessoa cristã, mas sem ética. E um cristão sem ética é terrível. Aonde ele está, ele não dá exemplo. Isso é muito perigoso. Vamos continuar aqui. Auxiliar Givone, já que o senhor falou daquela forte, então eu achei interessante. Eu quero que o senhor continue lendo aí. Aponte, vamos lá? Aponte as principais seções bíblicas que fundamentam a ética cristã. Os textos do Decálogo, da mensagem dos profetas, dos evangelhos e do sermão do monte, das epístolas paulinas e gerais. Isso aqui é coisa tremenda, irmão. É muito importante que os irmãos leiam em casa o sermão da montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no início do capítulo 8 de Mateus. É muito importante, por quê? Porque ali Jesus ele vai falar muito sobre a moral, sobre a ética, em relação do que o cristão pode, do que o cristão não pode. Ou seja, ali foi um culto de doutrina. Do capítulo 5 ao início do capítulo 8, você vai ver Jesus doutrinando. Vai falar sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, vai falar sobre os falsos profetas, vai falar sobre muitas coisas. Então é muito importante que os irmãos leiam em casa estes capítulos, para os irmãos terem uma noção de como Jesus, ele também se preocupava com a ética cristã. Amém, meus irmãos? Deixa eu continuar aqui. Ok. Cite pelo menos 3 esferas éticas de nossa vida que essas seções bíblicas abarcam. Estou correto na leitura? Abarcam, isso, me ajude aí, que a vista às vezes é uma bênção. Esferas morais, sociais e espirituais. Morais. Meus irmãos, o que é uma ética moral? Uma ética moral é aquilo que está em você, é aquilo que você faz que ninguém vê. Moral. Porque quem tem moral, tem. Quem não tem, tem que buscar. Porque a moral é aquilo que você se apresenta fora do olhar das pessoas. Isso é moral. Isso é uma ética moral. É aquilo que ninguém vê, aquilo que o seu esposo não vê, aquilo que a sua esposa não vê. Isso é ética moral. O seu comportamento fora dos olhares humanos. Dá para falar alguma coisa aí, meus irmãos? Sim, me ajude aí. Irmãos, o que é uma ética social? Oi? Ética social. Ética social é aquilo que você se apresenta na sociedade. A forma que você se apresenta em nada melhor do que um cristão andar com toda a postura. Pode quem quiser te achar metido, dono do mundo. Não, você não é dono do mundo e você não é metido. Você já tem uma mansão preparada lá no céu. Para que o mundo, se nós já temos o céu nos aguardando? Amém? Nós temos mais do que isso aqui. Então às vezes a pessoa pode te achar até metido e dizer o que? Não, ande, irmão, na postura. Boa tarde. Boa noite. Irmão. Postura. Sério. A pessoa parar você para conversar, você, posso me ajudar? Tudo bem? Postura, ética social. Não, tudo bem. Falar grosso, porque o homem fala fino é problema. Fala grosso, entendeu? Tudo bem? Tá. Agora, irmão, a postura é muito interessante e as pessoas vão ter confiança em estar perto de você. Se você é uma pessoa que tem uma moral na sociedade, anda sério ali, ó. Boa tarde, boa noite e tal, aquela coisa toda, as pessoas vão sentir o desejo. Isso eu me refiro tanto dos varões como das irmãs. Se é uma mulher que anda bem séria na sociedade, aquela coisa toda, as pessoas vão ter, rapaz, aquela irmã ali tem uma presença diante da sociedade, né? Aquela irmã ali tem uma presença, uma postura
na sociedade, eu vou conversar com ela um pouco, ela tem o que passar para mim, tem alguma coisa diferente nela, e eu preciso me aproximar dela. Agora, se uma pessoa tiver irmão, as pessoas vão enxergar ali é mais galinhagem do que não sei o que. Então é muito sério. É melhor que as pessoas te achem cara de pau, cara de panela, seja lá o que for. Mas é melhor você ser uma pessoa, na verdade, sorrir no tempo certo, no momento certo. Aquele sorriso, aquela coisa no momento certo. Mas com postura séria, andar de cabeça erguida na sociedade. Isso é uma ética social. E é muito importante, que a pior coisa que tem, você diz que a pessoa, meu Deus, a postura da pessoa, o jeito da pessoa na rua, misericórdia, é um desmantelo. Então vamos ter cuidado para a gente ser um exemplo aí. Irmãos, o que é uma ética espiritual? Ética espiritual, varão, é aquilo que você apresenta que você verdadeiramente é. É aquela espiritualidade que a gente apresenta que verdadeiramente a gente tem. Porque tem pessoas que têm uma facilidade de apresentar uma espiritualidade falsa. Isso é falta de ética espiritual. Aquela pessoa que até canta bem, até prega bem, não sei o que, fica com aquelas plantinhadas todas. Mas quando pensa que não, a capa cai. E você sabe que aquilo era tudo balela. Aquilo era tudo invenção, para querer aparecer, para querer fazer bonito, para querer que os irmãos aplaudam, para querer que os irmãos reconheçam. Só balela. Porque a ética espiritual, ela está em você. O que você é aqui, você é em todos os lugares. Dá para dar um glória aí, meus irmãos? Eita. Isso aqui é riquíssimo, irmão. Vamos lá. Por que os israelitas foram reprovados? Isso é uma pergunta. Por que os israelitas foram reprovados? Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Que essa lei, ela está em evidência até hoje. A lei moral. O que é a lei moral? A lei moral é aquilo que orienta o teu comportamento e o teu caráter. Ou seja, você não pode adulterar, você não pode, esses pontos, isso é lei moral. Você não pode nada, por exemplo, uma coisa bem clássica e bem básica para os irmãos entender. Você não pode cobiçar a mulher do teu próximo, você não pode cobiçar o esposo do teu próximo. A lei moral, ela trazia tudo isso. Não matarás, não roubarás. Isso é lei moral. Então é muito importante. Por que eles foram reprovados? Porque eles não cumpriram. E olha que o decálogo, o que é decálogo? O decálogo são os 10 mandamentos. Foram direcionados para os israelitas, os hebreus, e eles não cumpriram. Da qual, dentro do decálogo, do 10 mandamentos, você vai encontrar ali o sábado, da qual o sábado não é uma lei moral. Ali é cerimonial. Por que cerimonial? Porque ali foi simplesmente para os hebreus, para os judeus, para que eles lembrassem em todo o tempo de sábado, eles repousassem para cultuar a Deus, coisa que eles não tinham quando estavam escravos no Egito. Então, se você ler a Bíblia, você vai encontrar que o sábado ele é cerimonial, é algo de uma lembrança. O que é cerimonial? É aquilo que é um exemplo para você lembrar em relação aos hebreus, para eles fazerem. Então, Deus, quando estabelece os 10 mandamentos e coloca o sábado dentro do decálogo, porque foi direcionado aos hebreus, eles foram os primeiros a receber. Então, por eles receberem o mandamento, então, foi incluso ali o cerimonial, que é o sábado, para que eles ali observassem, os hebreus. Agora, aquilo que é moral está estabelecido para nós. Por isso que Jesus disse: outro mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os irmãos entenderam isso aqui? Amém. Se você ler ao decorrer da história, você vai ver que o sábado foi estabelecido para um único povo, hebreus, para que eles lembrassem, quando chegasse no dia de sábado, que sentasse ali à mesa para comer e para cultuar. Era uma lembrança para ele, era um memorial para eles lembrar. Nós não tínhamos esse privilégio antes e hoje nós temos.
foi para ele. Só que hoje existem igrejas que querem pegar, principalmente o Adventismo do sétimo dia, quer pegar e estabelecer uma doutrina. Tem que guardar o sábado, que dudu nem dá. Isso aqui não é para a gente, irmão. Isso aqui foi para o povo hebreu. O que a gente temos que guardar, estar aqui. Jesus deixou claro para a gente aqui. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E acabou. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. Só que o povo, eles não obedeceram. Eles viveram numa prática de adultério, de prostituição. Matavam, faziam coisas indecentes, e tudo isso mostrava a reprovação de Deus para com o povo. Porque se nós não cumprimos o que a palavra de Deus estabelece, a gente perdemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E depois não adianta chorar, porque para a gente adquirir as bênçãos de Deus, a gente precisa andar certo. Diga amém por isso. Amém. Onde foi que eu parei? Vamos lá? Isso, sugestão da leitura. Isso aqui foi algo que eu coloquei só para um aquecimento. As novas fronteiras da ética cristã, ética, as decisões morais à luz da Bíblia e ética cristã, confrontando as questões morais do nosso tempo. Subsídio didático. Professor, isso aqui eu puxei de uma lição da CPAD que eu achei muito interessante. Para introduzir o primeiro tópico desta lição, é muito importante que você domine o conceito de ética e de moral. Muitos confundem esses 2 termos devido à natureza etimológica bem próxima de ambos. Neste espaço, para ajudá-lo ou ajudá-la, neste propósito, e com o auxílio do filósofo cristão Arthur Wemers, ética, as decisões morais à luz da Bíblia, editada pela CPAD, pontuamos algumas considerações a respeito do dinônimo ético-moral. Segundo o dicionário Aurélio Buarque, de Holanda, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana. A conduta humana tem que ter uma boa conduta. Susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e